Vamos continuar nossa jornada? Nós começamos hoje no capítulo 8, né? Nós já temos visto a primeira cena. A primeira cena começou lá no capítulo 1, verso 9, e foi até o final do capítulo 3. Depois, nessa primeira cena, a gente conseguiu ver, né, a realidade de todas as congregações, né? Não estamos falando da igreja na sua dimensão universal, mas o foco ali são as congregações, né, espalhadas por todo lugar. As congregações são pequenas hastes, né, de um candeeiro ou uma pequena tocha onde elas se encontram, espalhada por todo mundo. E esse fogo, né, esse brilho dela recebe encorajamento para que ele vá aumentando. Mas a igreja nos é mostrada também dentro da sua realidade. Nem tudo na igreja são flores, nem tudo na igreja são crentes altamente espirituais, comprometidos, não, nem sempre é assim. A igreja, então, vive, cada congregação vive suas fases, né? E eu penso que o conjunto das 7 igrejas, cada uma com a sua característica, com os seus elogios e com as suas repreensões e correções, uma congregação vivencia ao longo da sua história todo aquele conjunto de situações que são mostradas ali nas igrejas. 7 igrejas significa, né, que essas experiências devem ser comuns a toda a congregação, seja lá do primeiro século, ou seja da nossa época, atravessando aí todos os séculos entre esses dois pontos, né? Uma bênção que a gente observa ali naquela visão é que Jesus está sempre andando no meio dos candeeiros, né? Ele sempre está andando no meio da igreja, e isso para dar, às vezes, instrução, correção, repreensão e também consolo para a igreja quando ela passa por tribulações, por angústias e por perseguições. A grande bênção ali daquela realidade não é a gente olhar a fraqueza, olha que igreja, olha, abandonou o primeiro amor, olha essa que pensa que está rica, mas está pobre, pensa que é alguém, mas não é nada, etc. A ênfase ali que a gente precisa dar é a presença de Jesus. Não importa em que fase que a igreja esteja, né? A presença de Jesus é certa com ela. Depois nós fomos para a segunda cena, capítulo 4, até aqui o capítulo 8, verso 1, que a gente vai ver agora, onde aquelas tribulações ali mencionadas, né, em algumas daquelas 7 igrejas, agora ela é demonstrada de modo assim bem dramático, demonstrada como um mundo em oposição feroz à igreja, causando sofrimento. E aí os crentes, né, lá na abertura do sexto selo, os crentes oram ao Senhor, né? Eles estão no altar do Senhor, então aí uma posição de oração, eles oram ao Senhor: "Oh, até quando, Senhor, não vingarás o nosso sangue daqueles que o derramaram sobre a terra?" Não apenas os mártires que já estão lá formando a Jerusalém celestial na presença de Deus, mas a igreja militante aqui também ora, né? Senhor, até quando, né? Nós vamos ser perseguidos? Até quando isso vai dificultar a nossa jornada? Até quando, né? Nós teremos dificuldade de fazer aquilo que o Senhor nos mandou fazer, pregar o Evangelho em toda parte, né? Então, nós também, como igreja militante, nós estamos também fazendo a mesma oração. A bênção ali é que a segunda visão mostra para nós que o sofrimento dos crentes não são em vão,
os sofrimentos dos crentes não passam desapercebidos diante de Deus, né? Mas ele vingará sim, né? O sofrimento dos crentes das mãos daqueles que causaram o sofrimento, né? E aí, aqueles que causaram envolve aí todo o mundo anticristão que desde lá de Cristo persegue a igreja. E a gente chega lá no final do sexto selo e nós temos ali o fim do mundo, né? Já o juízo final, reis, príncipes, pobres, ricos, né? Escravos, livres, toda a classe social está ali sendo julgada pelo Senhor e recebendo devidamente aquilo que compete a cada um, né? Então, assim terminou lá o sexto selo. Mas falta um selo, né, que é o sétimo. E o sétimo selo, ele vai abrir uma nova cena, a terceira cena, que vai do capítulo 8 até o capítulo 11, né? E aqui no capítulo 8 nós temos então o sétimo selo. Quando ele abriu, lembre-se que quem está abrindo os selos, né? Desde lá do começo é o Cordeiro, né? O Cordeiro abriu um dos sete selos, né? E depois se repete, quando ele abriu o segundo, quando ele abriu o terceiro e assim por diante. Agora, quando ele abriu o sétimo selo. Eu tinha dito para vocês lá atrás, né, quando a gente estava falando da estrutura do livro, eu falei para vocês que a divisão aqui dessa cena, da sexta cena, né, da segunda cena, ela tinha que terminar no verso 1 do capítulo 8, não no final do capítulo 7, né? E a razão disso é exatamente isso que fica claro. Quem dividiu a nossa Bíblia aí por capítulos e versículos, cortou o texto no lugar errado, né? Porque se eu tenho sete selos, então o texto tem que terminar na abertura do sétimo selo. Não faz sentido eu anunciar sete selos e eu findar o texto no sexto, né? Então, o texto tem que necessariamente terminar aqui no verso 1 do capítulo 8. O verso 1 do capítulo 8 deveria, numa distribuição aí mais proveitosa, ser o verso 18 do capítulo 7, não o verso 1 do capítulo 8, porque ele pertence ainda àquele conjunto, né, àquela primeira cena. Mas aí, quando ele abre o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Por que será, hein? Por que que antes dos sete anjos tocarem aí as suas trombetas, por que que houve silêncio no céu por meia hora? Vocês sabem? Ou estava todo mundo pasmo, ou estava todo mundo refletindo. Ou não havia mulher lá, né? É, também. Brincadeira. Ok. Mas costuma-se brincar com esse texto aqui, dizendo que talvez não haja mulher no céu, porque meia hora de silêncio é muita coisa. Mas houve silêncio no céu. Esse silêncio aí no céu, irmãos, é devido ao fato de que há um hiato, né? Há aí um tempo entre a segunda visão, ou a segunda cena, e a terceira. Essa meia hora, ela corresponde ao tempo que João precisou para assimilar a segunda cena e se preparar para a terceira cena. Então, é um tempo de reflexão. O capítulo 6 e 7, né? Ele, até para nós mesmos, eles são densos, né? Esses capítulos. A gente tem dificuldade, né, de olhar esse texto e nos ver, né, neles, né, e ver qual o nosso lugar neles, né, dentro dessa escalada de sofrimento que os cavaleiros e a abertura dos outros selos deflagra isso contra a igreja e sobre a igreja. Então, o João aqui, ele tem um tempo de reflexão para assimilar a segunda cena, para então entrar daí
para ver a segunda cena. A segunda cena, então, começa aí, então vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e a eles foram dadas 7 trombetas. Então, nós temos aí mais 2 conjuntos de 7, né? Além dos anjos, nós temos cada um deles com uma trombeta. Então, 7 anjos, 7 trombetas. Veio outro anjo e colocou-se junto ao altar, segurando um incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para que ele o oferecesse sobre o altar de ouro que está diante do trono, juntamente com as orações de todos os santos. Da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso junto com as orações dos santos. Então veja aí, em seguida, o anjo pegou o incensário, encheu-o com o fogo do altar e o lançou sobre a terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então os 7 anjos que estavam com as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Então, nós temos aqui do verso 2 até o verso de número 7, verso número 6, nós temos aí as orações da igreja, né? A igreja em oração. O Tiago falou da necessidade, né, de a gente perseverar, né, na oração, especialmente no meio das tribulações. Uma igreja, um crente, ele pode enfrentar as suas tribulações, ele pode ser testado, né, de modo assim bastante intenso, mas se ele é uma pessoa que tem ali uma vivência, né, da oração, uma prática da presença de Deus, né, continuamente, então esse crente ele estará fortalecido para enfrentar aí as dificuldades, algumas delas assim bastante exigentes, que vão exigir de nós um preparo espiritual, uma nutrição espiritual, uma condição espiritual, né, que nos capacitará a atravessá-la, mesmo que elas sejam aquelas é, que são as mais intensas, ou quem sabe até a derradeira, né, da nossa vida. Então, aqui, a igreja está orando, né? Veja que interessante, né? Aqui, como eu disse para vocês, o Apocalipse está fincado no Antigo Testamento, né? Então, não é algo novo, não é, o João não está recebendo uma revelação nova e tal, para anunciar com pressa para a igreja. Não, o que ele está anunciando aqui é o Evangelho. É o Evangelho presente desde o Antigo Testamento, que se cumpre em Cristo, se cumpre na realidade do Novo Testamento e avança adiante até a consumação, né? Até a consumação dos séculos e termina, lá no final, termina com o novo céu e a nova terra e a nova criação de Deus, que é a sua igreja. Então, ali no Antigo Testamento, você tem o tabernáculo. Tabernáculo, na entrada do átrio, ali tem o altar de bronze, né, que é o altar do sacrifício. O fogo daquele altar ficava constantemente aceso. Depois disso vinha a bacia de bronze, onde o sacerdote fazia o ritual de purificação. Depois ele entrava no santo lugar. De um lado ele ia ali na mesa dos pães da presença e ele trocava ali os 12 pães, né? Substituía por pães novos, e aqueles pães era o café da manhã dos sacerdotes, né? E depois de trocar os pães da mesa da presença, dos pães da presença, ele vai até o candeeiro. Aquele candeeiro também não pode se apagar, então ele tem que renovar toda manhã, ele tem que renovar o azeite ali para manter as lâmpadas acesas, mas de frente entra a mesa e o candeeiro, bem de frente, já quase encostado no véu que separa o santo lugar do santíssimo lugar onde está a arca, existe ali um outro altar, né, que é o altar do incenso. Aquele altar também, ele precisava ficar em brasa, né, constantemente, não podia deixar o fogo apagar. Então tem que colocar lenha ali, né, para o fogo em forma de brasa ficar ali aceso, bem intenso,
porque ali se queimava o incenso, e o incenso subia como um aroma, né? A fumaça do incenso subia como um aroma suave às narinas do Senhor. E o que que é suave às narinas do Senhor? Será que é o cheiro do incenso? Não. Aqui a gente fica sabendo que aquilo ali é uma sombra da oração dos crentes, a oração da igreja. E aqui você vê exatamente isso, né? Tem lá o altar do incenso, tem o incensário, então o anjo pega ali, né, o incenso e oferece, faz subir até a presença de Deus, mas o incenso é o veículo que leva as orações dos crentes até a presença de Deus, né? Então, ele está falando aí desse altar do incenso que estava ali bem rente ao véu que separava os dois ambientes. Mas aquele altar de incenso, ele, por ser fogo, né, por ser brasas vivas, né, ele tem uma dupla função. No Antigo Testamento, o fogo tem uma dupla função. O fogo ou é o juízo de Deus, né, que vem contra os ímpios, né, contra aqueles que atacam, que oprimem o povo de Deus, ou ele tem a função purificadora, né? Então, na sua função de purificação, então ele trabalha a vida dos crentes, queimando, né, os resíduos de pecado que ainda nos habita, né? Deus vai colocando a gente na fornalha da aflição com o objetivo, né, de trazer à superfície aqueles resíduos de trevas, de pecado que ainda nos habita. E assim nós vamos, em oração e a atuação do Senhor, nós vamos crescendo em santidade, né? A gente vai sendo transformado de glória em glória, né, pela presença do Senhor. Mas para aqueles que são rebeldes, né, aqueles que não estão debaixo do senhorio de Deus, no senhorio de Jesus, essas brasas, essas mesmas brasas têm uma outra função, que é a função do juízo. Juízo que já foi indicado ali, né, na abertura do sexto selo, né, o juízo já, essas pessoas sendo conduzidas para o juízo final, mas aqui aparece assim, meio que nas entrelinhas, exatamente isso, porque veja o que ele diz aí no verso 5, né? Em seguida, o anjo pegou o incensário, encheu-o com o fogo do altar e o lançou sobre a terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Isso são aspectos teofânicos da manifestação de Deus, que pode ser para a bênção do seu povo ou pode ser para juízo, né, das nações que oprimem o seu povo ou da humanidade pecadora de um modo geral. Então, aqui nós temos esses dois momentos, essas duas funções do altar do incenso. Aí no verso 7, nós temos então o primeiro anjo que toca a sua trombeta. E quando ele toca, foram lançados na terra granizo e fogo misturado com sangue, e um terço da terra, um terço das florestas e toda a relva verde foram queimadas. Então, nós temos aí, grife aí no verso 7, que esse é um flagelo que vem sobre a terra, né? Veja aí, lançados na terra, ok? Então, isso está se referindo ao conjunto de todo desastre natural, né? De toda tragédia natural que acontecem ao longo da história, né? No Antigo Testamento, existe uma visão assim bem absoluta da soberania de Deus, né? Tanto é que no Antigo Testamento, quando às vezes um texto diz que Satanás foi quem fez, né? Como foi aquele caso lá do Davi, né? Crônicas diz que ele foi tentado por Satanás a contar, a numerar o povo. E lá em Samuel é diferente. Lá em Samuel, o Senhor, né, colocou o Davi para isso porque ele tinha um propósito a ser alcançado, né? Você lembra que depois que a ira do Senhor é reduzida, é removida, o Davi está exatamente no monte
que é onde está ali a eira de Araúna. Então, ele compra aquela propriedade do Araúna para ali edificar o templo de Jerusalém. E esse lugar ficou conhecido como Sião, ou a cidade de Davi. Então, veja que um texto vai atribuir a ação ao Senhor e o outro texto a Satanás. Mas por que isso, né? Porque a visão antigo-testamentária não existe isso que às vezes a gente vê nos nossos dias como um dualismo, né? Uma força do bem, que é Deus, uma força do mal, que é o diabo, e essas duas forças, em pé de igualdade, elas ficam ali guerreando uma com a outra. De vez em quando o Deus da bondade vence, de vez em quando o Deus da maldade vence, né? Então, isso chama-se dualismo, né? Então as pessoas ficam às vezes, aconteceu algo bom, olha, graças a Deus, né? Porque Deus fez isso, olha como Deus é maravilhoso e tal. Aconteceu algo ruim, olha, veja o diabo, o que que o diabo está fazendo e tá, tá, tá. Então nós temos essa visão dualista, né? Quando acontece bem, foi Deus quem fez, quando acontece o mal, foi o diabo que fez. E o Paulo, né, lá em Romanos 8:28, diz para nós que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Ou seja, o diabo faz, sim, faz, mas o diabo não tem autonomia, o diabo não tem um poder inerente, ele foi derrotado. Então, ele só vai dentro daquilo que Deus pode usar dele para o bem do seu povo, para o bem da condução da história da redenção, e aí seguindo até o fim. Então, aqui você tem esse lançamento, né, de granizo sobre a terra, ah, fogo misturado com sangue, né? Um terço da terra, um terço das florestas e toda a relva verde foram queimados. Então, um conjunto dos flagelos, né, das tragédias naturais, estamos vivendo nossos dias aí agora recente no Rio Grande do Sul, uma grande tragédia, né, natural, e que o povo ainda está sofrendo até agora, né? Pessoas morreram, pessoas estão desalojadas, pessoas não têm mais para onde ir, e em alguns lugares não tem nem como evacuar-se, né? Não tem nem como pegar uma estrada para sair dali, estão ilhados. Tem uma imagem bem dramática de um cavalo, né? Num lugar, parece que no telhado de uma casa, isolado, cercado por água, sem poder sair daquele lugar. Então, essas coisas e tantas outras coisas que a gente conhece, né? Essas coisas todas são as tragédias naturais. Então, aqui nessa trombeta, nós temos o conjunto das tragédias naturais. No verso 8 nós temos o anjo Pastor, tocando, sim. antes de passar para lá, deixa eu só entender o que o senhor Uhum. quer dizer. Na época do Antigo Testamento, eles não tinham essa ideia de que vinha de Satanás ou não vinha de Satanás? Há no Antigo Testamento uma visão mais absoluta da soberania. Quando é mal, foi Deus quem fez. Quando é bom, é Deus quem fez. Eles não tinham noção de Satanás? Não, eles tinham, desde a serpente, né? Sim. Lá, eles tinham noção da serpente, depois, mais para frente, já para o fim, né, da formação do Antigo Testamento, chegando ali em Crônicas, chegando ali no livro de Jó, essa serpente já começa a ser identificada, né, como Satanás, né? Mas, em momento algum no Antigo Testamento, você vai ver as pessoas atribuindo poderes a qualquer, pelo menos não poderes absolutos, a qualquer outro ser, né? Os reis, por exemplo, que pensam de si mesmos que eles são absolutos e tal, o texto vai lá, como Daniel, fala assim, olha, é Deus quem institui o rei e Deus quem destitui os reis, né? Então, assim, é uma soberania, um conceito de soberania absoluta de Deus. Embora exista o mal, embora existam os agentes do mal, né? Hum. Há uma soberania. Deus, como Paulo resumiu isso lá em Romanos 8:28, Deus age em todas as coisas. Não é o diabo, ó, tá vendo? O diabo está levando vantagem aqui. Ó, o diabo está fazendo isso. Lembrem-se, o diabo foi derrotado lá na cruz do Calvário. O que existe hoje de ação diabólica, demoníaca, são coisas que Deus pode permitir. Se isso for útil
para alcançar um propósito maior dentro da condução da história da redenção. Ok. Ok? Esse dualismo que a gente tem uma influência muito grande, né, na nossa cultura, esse Ah, dualismo é grego, né? Não é judaico. A teologia judaica tem a soberania. Deus é o criador dos céus e da terra, né? Não tem para ninguém, não tem ninguém igual a ele, não tem ninguém superior a ele, não tem páreo para Deus, né? Ele é o absoluto. Mas quando a gente avança para o Novo Testamento, né, para a era grega ali, a gente começa a sofrer influências da cultura grega, né? E a cultura grega tem esse negócio, como eu já mostrei lá, né? Corpo, alma, espírito, né? Dualismo, o Deus do bem e o Deus do mal. E isso vazou para a nossa cultura. Hoje nós temos muitos crentes ainda que não entendem essas coisas e eles acham, eles ficam ali divididos. Olha, aconteceu coisa boa. Ah, Deus fez. Ah, isso aqui é muito ruim. Ah, isso aqui é o diabo que está perseguindo a gente, o diabo que está tentando tirar a gente do caminho, o diabo que não sei o quê. A gente dá muito ibope para o diabo e a gente se esquece que Cristo esmagou a cabeça da serpente com a sua morte ali na cruz. Pois bem, o verso 8, então, pastor, sim, Rafael? dentro ainda dentro desse negócio aí da New Day que tá falando, para mim não clareou muito bem. Você pode dar um exemplo do que o inimigo faz, como você falou assim, que aconteceu porque é permissão de Deus, aconteceu porque Deus permite. Você Hum. pode dar um exemplo de que do Satanás que pode entrar em cena Eu vou no te dar dois. Vou te dar um no Antigo Testamento e um no Novo. No Antigo Testamento, quando você abre o livro de Jó, você vê ali o próprio Deus, né, definindo Jó. O Jó é um modelo do homem abençoado dentro dos critérios do Antigo Testamento. Ele tem uma família numerosa, ele tem muita cabeça de gado, ele é fazendeiro, produtor rural e ele tem ali, ele é conselheiro, né? Líder da sua comunidade. Isso aí é todos os detalhes de um homem abençoado segundo os critérios do Antigo Testamento. Aí, o que que acontece? Os filhos de Deus, né, vêm adorar o Senhor. No meio deles veio Satanás. O que que Deus fala para Satanás? Viste o meu servo Jó? Qual é a resposta de Satanás? Ah, mas ele faz isso porque o Senhor abençoa ele de todos os modos. Então, assim é fácil, né? Crer no Senhor, ser fiel ao Senhor, porque o Senhor dá tudo para ele. Aí então Deus diz para ele: então vai, toca nele, mas não toca na vida dele. Veja como a ação do diabo é controlada, não é autônoma, é controlada. Aí então Satanás vai lá, fere o Jó e tá, e vem de novo, né, no capítulo 2, os filhos de Deus vieram na presença de Deus e Satanás veio no meio deles. Viste, meu servo Jó, você me induziu a permitir o mal contra ele, mas veja como ele resistiu. E aí Satanás diz assim: ah, Senhor, ó, todo homem dá a sua vida por sua dor. Aí Deus diz assim: tá bom, então vai lá e toca no corpo dele, só não o mate. Veja, Deus é que está limitando, permitindo a ação do diabo, porque no final do livro de Jó a gente fica sabendo ali qual é o propósito da aflição, qual é o propósito da dor e do sofrimento, que Deus permite, sim, que os agentes do mal sejam outros homens, seja o diabo, seja os demônios, né? Ou outras coisas quaisquer, ele permite que esses agentes ajam contra nós, né? Mas, acima de tudo, nós estamos muito bem seguros, né? No dia da prova, como o Jó passou por ali muito bem seguro e restabelecido no final do livro. Um exemplo no Novo Testamento, Paulo.
2 Coríntios 12, né? Quando ele diz, olha, eu conheço um homem que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu e ouviu coisas inefáveis que ao homem não pode se referir, etc. Desse homem eu me orgulharei, mas de mim mesmo não me orgulharei. E aí ele muda o pronome, né? Aí é ele o homem que há 14 anos, que ele conhece há 14 anos. Então ele diz assim, por essa razão foi-me dado um espinho na carne. Deus enviou Satanás para me esbofetear, para que eu não me orgulhasse de mim mesmo, né? E aí, quando eu orei 3 vezes pedindo para ele tirar aquele espinho de mim, ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí o Paulo, então, fala assim: que venham a tribulação, que venham as angústias, porque quando estou fraco, então é que sou forte. Então, veja, Deus controlando as ações do diabo. Então, não existe autonomia do mal. Existe o mal. O mal está presente, o livro do Apocalipse aqui está revelando isso para nós quase que a cada página. Mas a gente tem que se lembrar que nós estamos depositados sobre uma plataforma que a gente pode se largar ali em cima, que nós permaneceremos seguros ali, que é o próprio Deus, né? Aliás, ser crente não significa confiar que Deus vai me dar isso ou aquilo, né? Ser crente significa que nós lançamos toda a nossa vida, toda a nossa esperança para esta vida e para a vida vindoura em Cristo ou nos braços de Deus. E a gente vive, então, dentro dessa confiança, sabendo que Deus é fiel para nos guardar e é fiel para cumprir todas as suas promessas a nosso respeito. Ok? Vamos seguir? Muito bem. O segundo anjo toca a sua trombeta e foi lançado no mar. Veja, grifa aí, mar agora, não é a terra. Mar, algo como um grande monte em chamas, e 1/3 do mar transformou-se em sangue. Aqui nós temos, né, uma semelhança com a primeira praga lá do Egito, né? O primeiro anjo tem uma semelhança com a 7ª praga lá também do Egito. Então veja como o Apocalipse está fincado no Antigo Testamento. O João se transportou para lá, vestiu a roupa dos profetas do Antigo Testamento e de lá ele está olhando para frente, né? Então ele não está olhando para frente ali do primeiro século para frente para saber, né, o que vai acontecer no futuro. Não, ele está lá no Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento também é evangelho, né? O evangelho nasce no Antigo Testamento. Então, ele está plantado lá e de lá ele vê o desenvolvimento do evangelho, né? O plano de redenção de Deus se cumprindo. E aí, então, ele faz ali uma projeção, né, dos eventos escatológicos, que serão os eventos que marcarão a consumação dos séculos. Aqui, então, nós temos, não devemos, né, ficar caçando, né, perguntando, olha, como pode um grande monte em chamas? Quando foi que isso aconteceu na história? Quando foi? Não aconteceu nunca, então isso está no futuro. Então isso aqui vai acontecer. Então a gente precisa ficar assim, precavido, né? Porque essas coisas que não aconteceram vão acontecer. Isso é uma interpretação literalista do Apocalipse, e a gente comete um crime contra o texto, porque a gente fere a natureza do texto. O texto, como eu venho dizendo, é apocalíptico. E outra coisa, Apocalipse significa revelação, não enigmas, não esconder, é revelar. O verbo, né, de revelar, Apocalipse, é, ele traz a ideia de tirá-lo à venda, né, de abrir os olhos. Então, não pode ter uma coisinha escondida no texto que só um especialista, só um perito, né, poderá decifrar o enigma. Nada disso. Nenhuma parte da Bíblia deve ser lida dessa forma, ou devemos ter alguma expectativa de que Deus escreveu isso para especialista. Não, Deus escreveu isso para o povo, né? É óbvio que tem os mestres, tem as pessoas que Deus capacitou de uma forma ou de outra para conduzir o povo, nutrir o povo, dar a boa alimentação da palavra para o povo, né? Mas a gente não pode deixar de lembrar que, como diz lá o João, em 1 João 5, 1 João 2, verso
4 e 20, nós temos a unção do Santo, né? E a unção do Santo permanece em nós, de modo que não precisais que ninguém vos ensine coisa alguma, né? Porque a unção nos ensina. É o próprio Espírito, né, que está em nós, é o mestre de todos os crentes, abrindo nossa visão, nossa lente, né, para compreender o texto da palavra de Deus. Então, não devemos procurar aqui um evento, né? Quando foi que isso aconteceu? Basta que a gente saiba que, assim como a primeira trombeta focou a terra, esta que foca o mar. Então, é o conjunto, né, de todas as tragédias marítimas, né? E aqui a gente pode até acrescentar, uma vez que a visão lá do Antigo Testamento quanto aos mares, né, era uma visão comercial, né? Lembra que lá no Antigo Testamento já havia construções de navios, havia rotas marítimas, né, para trocar mercadoria, né, uma rota comercial entre as nações. Então, assim, quando se olha para o mar da perspectiva do Antigo Testamento, está se vendo, né, o comércio entre as nações. Os navios, as embarcações que saem carregadas e voltam carregadas, né? Porque naquele tempo não é dinheiro, é troca de mercadorias, né? Troca de produtos de uma nação para a outra. Então, aqui está sendo, além das tragédias marítimas, está também em foco aqui o fato de que isso afeta o comércio entre as nações. No verso 9, ele diz que 1/3 das criaturas do mar morreu. Também foi destruído 1/3 dos navios. O verso 10, o terceiro anjo tocou a sua trombeta e uma grande estrela, queimando como se fosse uma tocha, caiu do céu sobre 1/3 dos rios e sobre as fontes das águas, né? O nome da estrela era Absinto. 1/3 das águas tornou-se em absinto e muitos homens morreram por causa das águas, pois haviam se tornado amargas. Obviamente, quando você lê nas Escrituras acerca de uma estrela que caiu do céu, você deve se lembrar de um personagem, né, que se rebelou lá no céu com Deus, né, e foi expulso do céu, lançado para a terra e levou consigo, né, 1/3 dos anjos que serviam ao Senhor. Então, há alguém que foi, que caiu do céu, né? E esse personagem leva, assim, metaforicamente, o nome, teu título, né, de ser uma estrela. O absinto aí, absinto você sabe o que é, né? É algo amargo, mas que também é venenoso, né? Aqui no Brasil, por exemplo, é proibido, né, o comércio de absinto, porque ele é extremamente perigoso. Então, aqui, o nome da estrela é absinto, ou seja, algo amargo. É uma estrela que não vem trazer doçura, né? Muito longe disso. Vem trazer enfermidade, vem trazer doença, vem trazendo amargura, né? E isso tudo cai aí nas águas, que transformam as águas também em absinto, ou seja, em algo assim amargo e venenoso, e por causa disso, muitos homens morreram por causa das águas, pois haviam se tornado amargas. Você deve se lembrar também que no Antigo Testamento, ali, logo que o povo atravessou o Mar Vermelho, e aí, caminhando na direção do Sinai, eles procuram água e não acham, e eles chegam num lugar que tinha água, e quando eles vão beber a água, aquelas águas são amargas, né? E aí Deus mostra lá uma planta para o Moisés, pede para ele lançar nas águas, e as águas então foram curadas, e o povo então pôde dessedentar-se ali na beira daquele lago de água. E aqui faz o inverso, né? Essa estrela que é lançada nas águas tornam as águas tão absinto, tão venenosa quanto é a própria estrela que cai sobre ela. E nesse aqui, a gente pode lembrar, né, de que esteja se referindo a todas as tragédias, né, que
contaminam as águas, as fontes das águas, os rios que abastecem as cidades, né? Hoje nós temos aí lugares, né, unidades de tratamento de água, etc., mas, obviamente, nesse tempo, no antigo, nem no novo, existiam essas coisas, as águas eram bebidas do rio. Então, quando acontecia alguma coisa na fonte, ou mesmo na corrente do rio ali, que produzia veneno, as pessoas tinham que beber daquela água, não tinha outra alternativa, elas acabavam morrendo. Então, aqui se refere a todo o conjunto, né, dentro da história, em que fontes de águas, né, às vezes intencionalmente, maldosamente foram envenenadas, fontes de águas e rios, né, que foram contaminados, né, por esses produtos agrícolas, né, que às vezes são usados de forma contrária aí à questão da Anvisa, e esses órgãos de controle que a gente tem aqui no Brasil, e acabam muitas vezes, né, envenenando, não só, às vezes, matando plantações ao longo da corrente daquele rio, mas matando pessoas também que bebem das águas daquele rio. O óleo que vaza do navio. Uhum, é, todas Esse essas texto coisas. também faz referência a alguma das pragas do Egito? Essa Olha, tudo aqui tem uma semelhança, né? Não dá para semelhança. você identificar, mas se você pegar o conjunto ali das pragas, 10 pragas, você vai ver que tem elementos. Em cada uma delas tem algum elemento de uma das pragas ali do Egito. O quarto anjo tocou a sua trombeta e foram feridos um terço do sol, um terço da lua e um terço das estrelas, para que um terço deles se escurecesse e um terço do dia não brilhasse, assim como também um terço da noite. Então olhei e ouvi uma águia voando pelo meio do céu e dizendo em alta voz: Ai, 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 dos que habitam na terra por causa dos toques das trombetas dos 3 anjos que ainda vão tocar. Veja que o quarto, né, o anjo toca a sua trombeta, e o que que nós temos aí agora, né? Nós temos o céu. Veja que a primeira trombeta atingiu a terra, a segunda trombeta atingiu o mar, a terceira trombeta atingiu os rios, e agora o quarto anjo, a quarta trombeta, atinge a esfera celestial. Ali essa parte superior acima da gente, né, onde a gente vê ainda o firmamento, a gente sabe que ali estão as estrelas, ali está o céu, todos os astros, né, estão nessa região. Então, essa região aí que é afetada agora pela quarta trombeta. E ao a ser afetados, né, ele se escurece, né? O Sol, um terço do Sol, um terço da Lua, um terço das estrelas, né? Um terço de todos esses astros, ele se escurece. Então, há aí uma escuridão, e um terço do dia deixa de brilhar, assim como também um terço da noite. O que que é isso, né? Se a gente ficar aqui procurando, nossa, o que que é isso, né? Como é que é isso? Uma trombeta aí, foram feridos, né? Como é que foi ferido um terço do sol? Como é que pode, né? Como é que pode a luz do dia escurecer e a luz da noite também deixar de brilhar? Quer dizer, um terço da terra passa na mais absoluta trevas, porque um terço desses astros iluminadores perdeu, né, o seu poder de iluminar. Se a gente ficar se perguntando assim, a gente vai se embananar todo e vai ficar com um monte de dúvidas, né? E isso abre caminho aí para os especialistas, que cada um vem, né, explicar, olha, a estrela é isso, olha, o sol é isso, a lua é isso, e isso que acontece, né, com um terço da terra, um terço da noite, um terço, significa isso ou aquilo. Isso é só para especialista, né? Mas Deus não escreveu a Bíblia para esses especialistas, mas para o povo. Se a gente se concentrar no conteúdo mesmo disso, nós vamos perceber que aí simplesmente a quarta trombeta está afetando os luminares, assim como as anteriores atingiram a terra, o mar e os rios. Simples assim.
Uma coisa muito importante, não só aqui no Apocalipse, mas em qualquer lugar, né? Em qualquer, por exemplo, 2 milhões de pessoas saíram do Egito. Ah, mas como acomodar 2 milhões de pessoas, né? Naquele deserto todo? Havia água para todo mundo. E pão, como é que eles se alimentaram? Eles trouxeram os animais lá do Egito e no meio do caminho eles foram matando, mas como é que eu alimento 2 milhões de pessoas no meio do deserto? Se eu ficar perguntando assim, eu vou me tornar incrédulo. Mas por que que eu vou me tornar incrédulo? Porque eu estou fazendo a pergunta errada. Os milagres, a Bíblia, quando fala de milagres, ela não está preocupada com a mecânica dos milagres. Os milagres são um testemunho de Deus para a fé. Não compete a gente, puxa, como é que Jesus, né? Ele pegou um pouco de terra, ele cuspiu, fez um lodo, aí ele colocou, ungiu lá os olhos do cego, e o cego abriu os olhos. E Jesus perguntou: E aí, você está enxergando? Ah, eu estou enxergando, mas eu estou vendo os homens como árvore. Aí ele vai lá e unge de novo. E agora? Ah, agora eu vejo plenamente. Se eu ficar me perguntando, como é que é isso, né? A mecânica do milagre. Se eu quiser entender a mecânica do milagre, eu vou me tornar incrédulo. O milagre não está ali para explicar a mecânica. O milagre está ali para demonstrar o poder de Deus, o poder ilimitado de Deus. Deus, como testemunha Lucas lá para Maria, o anjo para Maria, né? Quando ela diz: Ah, mas como eu, né, que não conheço varão nenhum, como é que eu vou ficar grávida? Aí o anjo explica, né? Olha, vai descer sobre você o Espírito Santo. Aí ela ainda fica em dúvida: Ah, será que pode mesmo? Aí o anjo responde: Para Deus não haverá impossíveis. Então, o milagre tem que ser visto como tal. Atravessou 2 milhões de pessoas a pés enxutos no mar aberto que Deus abriu. Aí vem os especialistas dizendo: mas não foi bem no mar, foi bem assim num canal ali do Mar Vermelho, onde dá para passar mesmo a pés, andando sobre ali as águas que são bem rasas. Mas e quando as codornizes, né? As codornizes, tem uma época no verão que as codornizes saem de um lugar e elas voam para o outro, passando pelo deserto. E muitas delas perdem a força, perdem o vigor e elas caem mesmo naquele lugar. Mas é muita coisa para minha cabeça, gente. Como é que eu vou explicar exatamente naquele lugar uma concentração de codornizes, uma concentração de maná que alimentou toda aquela multidão? Não dá. Ou eu aceito o milagre como tal, e isso me eleva para eu conhecer um Deus para que não há limites. E eu, então, em função disso, eu deposito toda a minha confiança nele, toda a minha esperança nele, ou eu não posso ser crente, né? E há muita gente, né, criando coisinhas, né, e tornando as escrituras cada vez mais difíceis. Nós vivemos hoje um clericalismo, né, ainda dentro das igrejas, né, não só no catolicismo, mas nas igrejas evangélicas. A gente chama os crentes para assistir os cultos, não para ser membros de uma comunidade que se ministra mutuamente. Não, olha, venham para cá, nós vamos ter isso, nós vamos ter aquilo, isso vai fazer bem para a sua alma e tal. E todo o convite é: senta aí e veja como nós fazemos a coisa. E a gente vive assim, né? Então, isso aqui é muito importante. Não perca tempo com a mecânica do milagre. O milagre é testemunhado e é para se crer, não é para se explicar. Aqui no verso 13, veja que então olhei, isso já findou, né, a quarta trombeta, e aí então nós temos: então olhei e ouvi uma águia voando pelo meio do céu e dizendo em alta voz: Ai, ai, ai dos que habitam na terra, por causa dos toques das trombetas dos 3 anjos que ainda vão tocar. O que vocês imaginam que seja isso aqui? O princípio das dores começaram com essas coisas. Agora que vem a parte. A primeira era a moça grátis, agora é o mal mesmo.
É isso? A águia. Vocês se recordam em alguma outra parte das Escrituras que é mencionado uma águia? Ai, que é. Sim, Isaías, Ah, eles correm e não se cansam. ah, Eu sim, esqueci o versículo. ali mesmo, Isaías 40. E aí eles. É, Esqueci, mas eles falam dos jovens que hum. correm, não se cansam, Mas voam. você sabe que Vou com uma águia. esse texto do Isaías está baseado num outro texto. Sem aquele texto, não existem essas palavras de Isaías. Porque o Isaías está consolando o povo de Deus sofrido. Então, ele está se referindo a um evento anterior. Vocês se lembram? Vou dar uma dica. As cidades dos Ais, em Juízes. Vou dar uma dica. Hum. Êxodo Daniel, 19, Êxodo 19. 5, 4 e 5. 19, 4 e 5. Vistes o que fiz aos egípcios e como os carreguei sobre as asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, portanto, se ouvirdes atentamente a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis minhas propriedades exclusivas dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Ok. É com base nesse texto que o Isaías pôde dizer aquelas palavras lá de consolo para o povo sofrido. É? Agora, de acordo com esse texto aí, Denilde, onde é que o povo de Deus está? No Monte Sinai. Não. Não, No Ok, ele deserto. está, geograficamente ele está. Mas assim, espiritualmente, onde esse povo está? Bem longe de Deus. Não, vistes menina, o que olha o fiz aos texto. egípcios e vos Ah, carreguei sobre as isso. asas. Quem carregou o povo libertado do Deus. Egito em asas de águia? Deus. Deus. Uhum. E ele levou esse povo para onde? Para a minha aliança, guardado na Para minha mim aliança. mesmo. Para mim Eu mesmo. os trouxe a mim. Então, onde está o povo de Deus? Em Perto Deus. de Deus. Em Deus. Ok. Então, é a isso aqui que o João está fazendo referência. Quando ele diz que ele vê uma águia, né, voando pelo meio do céu e dizendo em alta voz. A águia está dizendo em alta voz aí? Dê uma Ai, ai, atençãozinha. ai. Não, eu vou voltar lá. Qual que é a pergunta? O que ele Ai, está ai, dizendo? ai. Hum, Ai dos que habitam na terra, por causa dos que quem estão. são os que habitam na terra? Os que não estão em Deus. Os que Porque os que não estão em subiram Deus estão aonde? com ele. Com Subiram. ele, guardado. É isso aí, gente. É isso? É. Ah, Veja que há uma distinção aí muito clara quando ele diz assim: então olhei e vi uma águia voando pelo meio do céu. Para quem que ela está dizendo ai, 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 que é termos de juízo? Dos que habitam na terra. É isso. Então, os que habitam na terra não são os crentes, porque os crentes habitam no Senhor. Eu vos trouxe em asas de águia para mim mesmo, né? Eu os trouxe para mim. Então, veja, o povo de Deus está em Deus. Como Paulo escreveu aos Colossenses, né, no capítulo 3, verso 3, diz que a vossa vida está escondida em Cristo com Deus. Quando ele se manifestar, vós vos manifestareis também com ele. Então, quando você pensar assim, escuta, eu estou nessa vida aqui difícil, estou cansado dessa vida, não vejo a hora de eu partir daqui e estar no paraíso com Deus. Diga a você mesmo, eu já estou lá. Cristo está sentado no trono, à direita do Pai, e nós estamos nele. Ele está no Pai, e nós nele. eu Então, aceito. dentro da realidade espiritual, nós já estamos lá. Vocês lembram quando eu falei daquela distinção, né, do João dizer que ele está na ilha de Patmos, mas ao mesmo tempo ele é arrebatado em espírito? Uhum. Então, fisicamente, ele está no mundo,
Ele está na ilha de Patmos. Mas espiritualmente ele está onde? Arrebatado. Essa é a realidade de todos os crentes. Pastor, é impressionante como o senhor fala. Acho que eu estou ouvindo o senhor falar há 8 anos as mesmas coisas. Mas quando É. muda de livro, parece que tudo se dá pane. Mas é mesmo, quando nós entramos em Efésios, ele Uhum, fala exatamente isso, Efésios 1, uhum. né? Onde é que os crentes estão Qu- abençoados com Qual é a toda sorte de posição da bênção? igreja em relação a Cristo? Está lá já. Uhum. Mas chega aqui em Apocalipse e a gente não enxerga isso. O Complicado. Apocalipse, o grande problema do Apocalipse, eu já fiz menção disso para vocês, o que causa confusão, né, na interpretação do Apocalipse, é que a gente isola o Apocalipse do resto das Escrituras. É, Primeiro que a gente não entende, não respeita o tipo de literatura que é o Apocalipse, com as suas peculiaridades. E segundo, a gente deixa de perceber que o próprio texto está fincado no Antigo Testamento. Ele está fazendo uma atualização da Bíblia, não como alguns querem fazer. pois é, falar Mas o assim, que né? que é, mas o que que é a atualização da Bíblia? É o que a gente chama na teologia de exegese. O que que é uma exegese? É o ato de você Interpretação. ir lá onde o texto foi escrito originalmente e ouvir esse texto com os ouvidos de quem o ouviu originalmente, dentro da sua cultura, dentro da realidade daquele momento que o povo vivia, né? Dentro daquilo que Deus estava revelando ali para o povo. Aí, depois que você entende lá, aí você atualiza. O que que é atualizar? Traz agora, para o tempo presente. Eu terminei ontem uma série de sermões nos Salmos dos Degraus, né? Aqueles salmos que vai do 120 ao 134. São 15 salmos, eu preguei em todos eles, terminei ontem essa série. Mas o sermão que eu preguei no Salmo 132, se não me engano, eu mostrei isso, porque eu gosto de pregar, mas não gosto de dar comida pronta, né? Eu gosto de mostrar para as pessoas como é que eu construí esse raciocínio, como é que eu cheguei a esse raciocínio, porque ao mesmo tempo que eu quero compartilhar com elas o texto, a mensagem do texto, eu quero que elas aprendam a ler as Escrituras, né? Então eu falei para eles que, com base naquele salmo, eu iria fazer 3 leituras do mesmo salmo. Faria uma leitura sincrônica, uma leitura diacrônica e uma leitura anacrônica. Então, a sincrônica é sim, é para dentro de. Então, eu vou estudar o texto, entendendo o texto como as pessoas no Antigo Testamento entenderam. Depois, diacrônica, eu vou ler o texto e vou ver como é que ele vem se desenvolvendo até se cumprir em Cristo. E depois, anacrônico, ou seja, eu vou ver o que desse cumprimento em Cristo também foi aplicado a nós e faz parte da nossa realidade agora. Então, veja que é esse o trabalho. E o que o João está fazendo aqui. Ele vai buscar o texto lá, ele até se transporta até lá. Ele vive, ele está com a roupa dos profetas do Antigo Testamento. E de lá, ele está profetizando, ele está falando o que está acontecendo diacronicamente. E quando ele chega para a sua congregação, ele está dizendo: olha, essa é a nossa realidade anacrônica, isso aqui é nosso. E o que que é nosso? O Evangelho. Nada menos que isso. A Bíblia não pretende ser mais do que o Evangelho. Antigo e Novo Testamento não pretende ser mais do que exaltar a Cristo e o Evangelho de Cristo para a salvação dos pecadores. Então, isso é o que nós temos aqui, né? Os que habitam na terra, diferente daqueles, né, que são guiados por Deus em asas de águia, né, e trazidos a Ele mesmo. Ele, então, anuncia, né, que para os que habitam na terra, ainda há as próximas trombetas, né, ainda há 3 trombetas para serem tocadas, e veja que, e já dá para a gente perceber agora, que essa terceira cena, se a segunda falou, né, do mundo perseguindo a igreja, né, aqui nós temos Deus se dirigindo a esse mundo. E Lembra que perseguindo.
que os mártires oraram: ó Senhor, até quando não vingará o nosso sangue daqueles que o derramaram sobre a terra? Aí ele fala assim: ó, espera um pouco, né? Mas aqui nessa cena, nós já temos uma resposta a essa oração. Deus agora, aqui nessa cena, está se voltando aos habitantes da terra. Ele está se voltando àqueles mesmos que foram mencionados no final do capítulo 6, que referidos como os reis da terra, os nobres, os chefes militares, os ricos, os poderosos, todo escravo e todo homem livre, esconderam-se nas cavernas, nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face do que está assentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, quem poderá subsistir? Aqui nós já temos uma resposta. Então, esses ali são os habitantes da terra. E é sobre eles que essas cenas aqui estão chegando, né? Mas a igreja percebe aqui, né, onde é que a visão do João, né, o toque da quarta trombeta, onde é que a igreja está localizada? Em Deus. Ela vai passar por essas questões todas? Vai. O mundo vai ser destruído por elas, mas a igreja chegará ao final da sua jornada intacta. Para não dizer intacta, ela vai chegar aperfeiçoada, como Paulo disse lá em Efésios 5, né, falando sobre os maridos amar as suas esposas, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela para lavá-la, purificá-la e apresentá-la a si mesmo como santa e irrepreensível. É assim que a igreja chega na consumação dos séculos para se encontrar com o seu noivo, para as bodas eternas do Cordeiro. Capítulo 9, nós temos aí o quinto anjo. O quinto anjo tocou sua trombeta, e vi uma estrela que havia caído do céu sobre a terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Observe aqui novamente a estrela, né, que cai do céu. Ela é expulsa do céu, né, e vem para a terra. Mas veja o controle dessa estrela. Ela não é autônoma, né? Foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Não é um poder inerente, não é um poder à altura de Deus. Não, só existe um Deus soberano. E é esse Deus que controla todas as ações, mesmo aquelas que a gente, quando sofre, a gente pensa que está fora do controle, ou que Deus não está agindo, ou que o diabo está vencendo, e coisas semelhantes, né? Mesmo nessas horas, nós estamos protegidos, porque todo mal, né, só vai até o limite determinado por Deus. Então veja que ele recebe a chave do poço do abismo. O abismo significa assim um poço sem fundo, viu? Abismo é um poço sem fundo, aquele poço que você olha e você não vê o sol, né? É só um vazio monstruoso, né? Que assusta só da gente olhar. Quando ele abriu o poço do abismo, então essa estrela aí, né, que é Satanás, abriu o poço do abismo, subiu fumaça do poço, como fumaça de uma grande fornalha. Então o sol e o céu escureceram com a fumaça do poço. Observe aqui, é bom a gente lembrar disso, né? Veja que ali em cima nós já tivemos ali um terço das estrelas, do sol, da lua escurecida, né? Mas aqui é uma cena que está. Se lá já aconteceu isso, por que que aqui está acontecendo a mesma coisa? É a mesma visão, né? Não temos uma repetição, mas é a mesma visão sendo atribuída aqui. Lá também tinha uma estrela que havia caído, aqui também. Então, é a mesma cena, agora vista de um outro ângulo. Então, aí ele abre o abismo, sai fumaça, uma grande fornalha, etc. Da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como o dos escorpiões da terra. A eles foram dadas ordens para que não causassem dano à vegetação da terra, nem à plantação ou à árvore alguma,
mas somente aos que não tivessem o selo de Deus na testa. Sabe quando isso aconteceu? Quando é que algumas pessoas receberam o selo de Deus na testa? Nós já passamos por Conversão. isso. A Hum? conversão. Não, aqui no texto. Ah, aqui no texto? Você se lembra do Ah, capítulo sim. 7, Ah, sim. que nós temos ali, né, os 144.000, e Uhum. depois dos Ah, tá. 144, uma grande multidão? Veja ali, eles foram selados. E nós sabemos que isso não é um negócio que vai acontecer lá na frente. É algo que já aconteceu com todos os crentes. Efésios capítulo 1, verso 14, diz que nós fomos selados pelo Espírito, né? Que é as primícias de uma plenitude que se cumprirá em nós quando Deus nos tomar para si. Então, nós fomos selados por Deus, nós temos um selo, não aparece na nossa testa, mas nós somos selados por Deus. E os selados por Deus são guardados pelo Senhor, né? No meio da prova, no meio das tribulações. Aqui, então, esses seres aí que saem do abismo, né, esses gafanhotos, eles saem do abismo, eles têm poder que tem os escorpiões sobre a terra. A eles foi dadas ordens para que não causasse dano à vegetação. Veja a limitação. Aqui, então, nessa cena, nós não temos o dano à terra, à vegetação da terra, né? As outras cenas trataram da terra, no mar, na terra, no céu, etc. Aqui eles recebem ordens para não danificar a plantação ou árvore alguma. O que que eles Somente. devem atacar? Eles recebem permissão para atacar o quê, então? Eles recebem permissão para atacar qualquer pessoa, desde que essa pessoa não traga o selo de Deus Selo. na sua testa. Foi-lhes permitido que os atormentasse durante 5 meses, sem os matar. A dor causada por eles era como a da picada de um escorpião. Naqueles dias, os homens buscarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Os gafanhotos eram parecidos com cavalos aparelhados para a guerra. Tinham sobre a cabeça coroas douradas e o rosto deles era como o rosto humano. Tinham cabelos como os de mulher e dentes como os de leão. Tinham coraças como coraças de ferro, e o som de suas asas eram como o de muitas carruagens de cavalos correndo para o combate. Tinham caudas com ferrões semelhantes à dos escorpiões. Na cauda estava seu poder para causar tormento aos homens durante 5 meses. Tinham um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai já passou, e depois disso, 2 ais ainda virão. Observe, então, o que que nós temos aqui? A estrela, Satanás. Satanás recebe a chave do abismo, né? O abismo é um vazio sem fim. Quando ele abre a porta lá do abismo, então as criaturas que estão ali vêm para fora, vêm para a terra, né? E quem são essas criaturas, senão os agentes de Satanás, né? Os Agentes que vão ser demônios. nomeados, né? Esses agentes serão nomeados um pouquinho mais adiante. Na próxima cena, eles serão nomeados. Mas aqui eles são descritos dessa forma. Nós não precisamos ficar detalhando, pegando os detalhes, né, dessa descrição. É uma linguagem apocalíptica, é uma linguagem simbólica. Então, a gente não pode se perder nos detalhes, porque senão a gente perde a mensagem que está embutida nesses detalhes. Aqui o que nós temos é o diabo conduzindo os seus agentes, né, contra a igreja, mas aqui especificamente eles são proibidos de atacar a igreja. Eles estão liberados para atacar aqueles que não têm a marca de Deus na testa, né? Esses mesmos que um pouco mais adiante receberão a marca da besta. Então, quem não tem a marca de Deus tem a marca da besta, né? Então, eles recebem isso. Aqui, o que que a gente pode pensar? Podemos pensar que isso aqui deve ter chegado aos ouvidos dos crentes lá das igrejas para onde as igrejas do primeiro século, deve ter chegado para eles como, olha,
por detrás, né, dessa, das questões políticas, né, por trás dos impérios, existe um movimento espiritual, né? Os reis, os soberanos, e que fazem aquilo que lhes dá na cabeça, que perseguem a igreja, etc. Não é apenas uma maldade natural deles. Há uma agência movendo por detrás deles e movendo-os e tornando-os agentes da maldade, né? Que são essas agências por detrás desses homens poderosos. Então, aqui eles são revelados quem são esses agentes, e esses poderosos apenas são marionetes que são movidas, né, a fazer exatamente o que esses personagens aqui fazem. Então, nós temos o diabo, nós temos os seus agentes que saem aí com forma de gafanhoto, com rabo como escorpião, etc., e vai causar sofrimento. Ok, esse sofrimento é o sofrimento conjunto de todo o período da igreja entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. É o conjunto de dores, de sofrimento que o mundo acaba sofrendo em função de estar em rebelião contra Deus. Então, você deve se lembrar aqui, por exemplo, que surge uma Assíria, né? Poderosa, né? Domina o mundo, conquista, oprime, mata, dilacera, né? Tortura, mas chega o dia em que ela bebe do seu próprio veneno. E cadê a Síria hoje? Ninguém sabe mais da Síria. Depois da Síria vem a Babilônia. Nossa, um poder que toma, né, o mundo da época, venceu a Síria, se tornou o poder dominante, já veio de cara para cima de Israel, já derrubou o templo, destruiu Jerusalém, levou o povo para o cativeiro. Nossa, que povo poderoso, que império poderoso. Aí vem o dia, né, que Deus age contra ela. E cadê a Babilônia? Ninguém fala mais, né? A gente só fala da Babilônia aqui no Apocalipse como uma figura daquilo que ela representava no Antigo Testamento e que está continuamente presente. Mas quem é o povo babilônico? Ninguém mais sabe deles. Depois deles vieram os persas, né? Também um grande domínio. Foram até generosos com o povo de Deus, mas o povo de Deus nunca foi um povo livre, né? Desde que foi para o exílio, mesmo voltando para Jerusalém, nunca foi um povo livre. Ficou sob os domínios dos persas. Mas cadê os persas hoje? Vieram os gregos e destruíram o Império Medo-Persa, se tornaram os donos do mundo e começaram a conquistar ainda mais território além do que tinha conquistado a Síria, a Babilônia e os persas. Mas, do nada, o seu líder simplesmente morreu com 33 anos. Cadê o Império Grego? Ainda há uma certa influência grega por toda parte do globo hoje. Mas cadê os gregos, né? Como um império, como um poder? Foram vencidos, né, pelos romanos. E cadê os romanos hoje, como um império? Não tem, né? Não existe mais o império. Percebe como Deus até permite, né, que o mundo zombe da igreja, persiga a igreja, oprima a igreja, blasfeme de Deus, zombe de Deus, mas ah, ah, sempre há, né, uma curva logo ali na frente, que esses impérios ou essas pessoas, elas não obedecendo à sinalização, elas vão capotar ali naquela curva e o fim deles chegou. É isso que acontece, é a soma, não é que vai haver um dia que vai acontecer algo cataclísmico, né? E um poder vai surgir, vai matar muita gente, os homens vão morrer. Não, é ao longo da história. Todos aqueles que se levantaram contra Deus, todos aqueles que se levantaram contra o povo de Deus, os opressores da terra, aqueles que acabei de ler agora no fim do capítulo 6, todos eles têm o seu tempo de existir, vão até onde Deus permite,
e quando finda os propósitos de Deus, Deus os quebra, Deus os destitui, né, desse grande poder. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode ver nesse texto algo que nós vamos trabalhar um pouquinho mais ali na frente, porque lá no Apocalipse 20, nós temos um momento ali, né, que diz que o Satanás foi amarrado, mas depois de um tempo ele foi solto. Então, isso aqui vai acontecer de um modo assim mais visível, mais notório, nesse período, quando o Satanás, depois de ser preso, ele vai ser solto, ele vai agir no mundo de modo assim muito feroz, porque ele sabe que os dias estão contados, só que esse período vai ser muito curto. Quando se pensar que Satanás estará vencendo a igreja, então virá a manifestação de Cristo, né? A volta de Cristo, exatamente nesse contexto, que vai colocar fins, não só a Satanás, mas também sobre todos os seus agentes, e vai levar a igreja, né? Vai arrebatar a igreja. Então, lá na frente, a gente vai tocar um pouquinho mais nisso. Pastor, então, o senhor falando assim, me veio à mente. Então, quando aquele texto diz, e quando Cristo voltar, achará a fé na terra? Sim, porque a Sim, impressão que a gente tem é que uhum, não. As sim, coisas andam tão em desordem, tão fora do trilho, que uhum, parece que a igreja vai uhum, sucumbir. Mas haverá fé na terra, sim, sim. né? Denilde, em qualquer fase, né, do povo de Deus no Antigo, o povo de Deus no Novo, em qualquer fase da igreja, sempre haverá uma fase em que parecerá que a igreja morreu ou que ela está morta. Sempre haverá. Mas nós não podemos esquecer daquele que disse: é minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, não. Quando Cristo voltar, terá sim fé na terra. A questão daquele texto é: será que as pessoas, né, as multidões que creram, será que vão perseverar, especialmente quando as coisas se tornarem um pouco mais difíceis? Será que elas vão perseverar? E por que que vêm as situações mais difíceis? Não há nada mais proveitoso, mais útil a testar a fé da gente do que as tribulações. Porque confiar em Deus, declarar, cantar e falar aquelas coisas todas para Deus, quando as coisas estão todas em ordem, é diferente de quando as coisas estão como o Jó e ele dizer assim, né, que o Senhor Deus, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. É aí que a fé é realmente provada. Então, todos nós passamos, né, pela nossa quantidade de provações, de tentações, né, de fraqueza, de enfraquecimento, etc. Mas nós estamos confiados em 1 Coríntios 10:13, que diz que Deus não deixará que vocês sejam tentados além do que vocês podem suportar. Antes, com a provação, dará o meio de escape, para que vocês possam suportar. Então, haverá um socorro, né, sempre bem presente, né, na angústia do crente, na tribulação do crente, para que ele persevere. Mas, obviamente, nós teremos uma multidão, né, que não vai é, prevalecer, não vai perseverar, e com isso revelarão que a sua história com Cristo foi apenas uma história no limite da religiosidade, e não a daquela de um coração verdadeiramente transformado. Pastor, eu tenho uma pergunta para fazer. Sim, Rafael. É o seguinte, com relação ao céu aí, que você falou do céu aí, é o seguinte, Hum. assim, a gente é ser humano, tudo bem, a gente pega, mas igual você falou que, assim, nós somos selados pelo selo do Espírito Santo. Partindo desse propósito, que a gente somos selados do selo do Espírito Santo. Uma pessoa que está afastada dos caminhos de Deus, um exemplo, eu sei que a igreja não salva e tudo mais, mas a gente tem que estar sempre em comunhão com Deus. Uma pessoa que está afastada dos caminhos de Deus, ela perde a salvação e ela vai para o céu ou vai para o inferno? Primeiro é necessário definir o que é ser afastado de Deus. Tem um monte de crente dentro da igreja que é afastado de Deus. A gente se confia muito, né, que
uma vez que está dentro da igreja, então está com Deus. E quem sai da igreja perdeu, né? Perdeu a salvação, perdeu a comunhão com Deus. Isso não combina muito, né, com as advertências que a gente recebe, né, em toda parte das Escrituras. A gente precisa definir melhor aí o que que é, né, ter comunhão ou estar em comunhão com Deus, o que que é ter uma vida com Deus, né? E aí a gente tem que incluir que ter uma vida de Deus não é necessariamente ter um cargo na igreja, ter uma área da igreja que a gente cuida, que a gente lidera, né? Ter comunhão com Deus não tem muito a ver com a prática, né, de nossos talentos, nossos dons, etc., né? Isso pode cooperar para isso, mas não é isso. Então a gente precisa definir melhor o que que é pertencer a Deus e andar em comunhão com Deus. E a gente precisa pensar um pouco se a gente não está quase que no piloto automático, dizendo que aqueles que saem da igreja perderam a salvação, ou se morrerem assim, perderão a salvação. A Bíblia, ao meu ver, segundo a minha leitura das Escrituras, aquilo que Deus dá, Deus não toma de volta, né? Nós temos uma passagem que diz que os dons de Deus, eles são, eles são, tem uma palavra lá que eu me esqueci, mas assim, eles são irrevogáveis. Então, se Deus deu, ele deu. Até São os porque decretos. seria muito estranho para a gente que Deus tenha dado o seu único filho e o seu único filho tivesse se entregado na cruz por uma causa que finalmente ficará na mão do homem. Não tem soberania de Deus, o homem é soberano. Então, se o homem quiser aceitar, então tá, olha, a obra de Cristo foi para essa pessoa aí. Se lá na frente, né, puxa, eu estou cansado, não estou me dando bem aqui na igreja, estou meio cansado, vou tirar umas férias da igreja, eu vou voltar para o meu mundo e tal. Tá vendo? Aí a obra de Cristo fracassou. Não tem esse negócio. Deus nunca deu o seu filho para o fracasso. E Jesus nunca se entregou visando o fracasso. Ele se entregou visando a vitória. E o livro de Apocalipse está aqui escrito justamente eu já mostrei para vocês que o tema principal é a vitória de Cristo sobre todas as forças do mal, né? Começou lá na primeira cena, Jesus lutando contra o mal dentro da igreja, o mal no coração dos crentes. Começou lá. Depois Jesus na segunda cena, lutando contra o mal, né, que aprisiona ou persegue ou oprime a igreja. Aqui nós temos Jesus vencendo, né, o mundo que é anticristão, que é anti-Deus. E as próximas cenas nos levarão lá para o final, quando Jesus, então, vence todas as coisas. O diabo, a Babilônia, a besta política, a besta religiosa. Então, todos os agentes do mal são vencidos e lançados no lago de fogo e enxofre, né? E a igreja de Cristo vai reinar com Cristo eternamente. É para isso que Jesus morreu na cruz. E Jesus nunca faria isso se ele tivesse que, no final, depender de alguém de boa vontade aceitar ele no coração. E mais para frente, alguém não quer mais. Aí Jesus está excluído. Não vejo assim. Eu vejo a soberania de Deus na salvação dos crentes. Ok? Obrigado. Vamos seguir? Então, aqui diz, né, que das dores causadas, né, por esses demônios que recebem permissão, né, para agir contra o povo, né, que são os habitantes da terra, então distinguindo-os do povo de Deus que está em Cristo, né? Naquele dia os homens buscarão, veja, o sofrimento, né? Às vezes pode se tornar tão grande, né, que as pessoas buscam a morte e nem a morte elas encontram, né? Você já pensou você chegar
num momento da sua vida em que você comece a acreditar que a morte é uma bênção, que viver é uma maldição? É o que esse texto está dizendo. E a gente tem histórias assim, né? A gente não pode julgar as pessoas que se suicidaram, né? Como não sendo crentes ou perder a salvação. A gente tem que entender, né, os males do mundo, e à medida que nós avançamos para a consumação, esses males vão se multiplicando e se tornando cada vez mais intensos. E hoje nós vivemos uma, uma, uma dimensão aí, né, em termos de depressão, que atinge todo mundo. Tem gente atormentado, né? No passado, essas pessoas atormentadas eram identificadas como endemoniadas, né? Como possuídas. Hoje, na era da ciência, a gente sabe, né, que nem tudo é coisa do diabo, né? Nós temos nossa área bioquímica, né, que às vezes não funciona. O cérebro não produz, né, os hormônios na quantidade equilibrada que o nosso corpo precisa. Às vezes produz mais, aí a gente fica ansioso. Às vezes produz menos, a gente fica deprimido, tá? Então, isso tudo vai é, provocando dentro de nós um tormento. E algumas pessoas nessas condições acabam entendendo que a morte é uma bênção, que a única esperança que elas têm é a morte, porque elas não têm mais esperança na vida. Então, essas coisas aqui são dramáticas, né? São coisas que estão acontecendo aí no mundo todo, né? Desde que o mundo é mundo, desde a queda de Adão, né? E continua acontecendo na era da igreja, primeiro século até agora, e continuarão acontecendo. E, como Jesus disse, né, quanto mais a gente se aproxima do fim, os males, né, vão se tornando cada vez mais notórios, né, cada vez mais percebidos. Os males começam a agir descaradamente, né? Às vezes o mal acontece meio que furtivamente, meio que de modo sutil, sorrateiro, mas com a aproximação assim da consumação, o mal se escancara, né? À medida que o diabo vê que os dias estão se aproximando e estão contados, né? Vai se intensificando, como descrito aqui para nós. Veja que quem conduz, né? Veja que lá no verso 1, era uma estrela que havia caído do céu, que recebeu a chave do abismo e que abriu o abismo, né? Aí saiu todas essas criaturas aqui, e aí no verso 11, nós lemos de novo, voltando à questão do verso 1, que é o que é importante aqui, né? Tinha um rei, essas criaturas todas aqui, malignas, elas tinham um rei sobre eles, né? O anjo do abismo. Quem é o anjo do abismo? É a estrela que caiu do céu, que recebeu a chave do abismo. Então, esse é o anjo do abismo. E o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. As duas palavras têm o mesmo significado, em hebraico e em grego, né? Abaddon e Apolion significa lugar de destruição. Veja que o abismo, né, é um lugar de destruição. E a própria estrela, né, o próprio rei dessas criaturas aí, não faz outra coisa senão destruir. Como Jesus disse lá em João 10:10, né? O diabo veio para matar, roubar e destruir, né? Só Jesus veio para dar vida e vida inteira, né? Vida eterna. Pois bem, sexta trombeta, o sexto anjo, toca a sua trombeta e eu ouvi uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus. O que é isso aqui, né? Novamente, a oração dos crentes. Assim como lá nos selos, né? O sofrimento foi se tornando intenso, até que a igreja, até que os mártires, né? Oravam a Deus, ó Senhor, até quando não vingará o nosso sangue? Lá eles oraram, receberam já uma resposta aqui nessa cena, mas aqui dentro dessa cena a igreja está orando. Veja como a oração individual, mas eu acredito, irmãos, que a oração coletiva
né, ganha uma grande importância, né? Aqui a igreja, no meio da tribulação, ela está orando. É o modo dela clamar a Deus por proteção, clamar a Deus por sustento na provação, clamar a Deus por livramento. E enquanto os crentes oram juntos, eles se apoiam, eles se identificam e se apoiam mutuamente, o que dá a cada um deles, né, a vigor e esperança de prosseguir na jornada em meio ao sofrimento, mantendo-se fervorosos e fiéis ao Senhor. Ah, o altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo, veja, dizia ao sexto anjo, que estava com a trombeta, solta os 4 anjos que estão presos junto do grande rio Eufrates, né? Ah, o grande rio Eufrates. Então, os 4 anjos que haviam sido preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos, a fim de matar a terça parte dos homens. Observe novamente aqui, que o mal não está no controle. Observem aqui, ó. Então, os 4 anjos que haviam sido preparados para aquela hora, aquele dia, aquele mês e aquele ano, não antes disso e não depois disso. É ali onde Deus permitiu que eles agissem, né? Então, o mal não tem autonomia. Eles, então, são soltos, né? E a fim de matar a terça parte dos homens. Eu quero lembrar a você que desde o capítulo 1, desde as primeiras trombetas, nós ouvimos muito, né? Um terço, um terço, um terço, um terço, um terço. Qual o significado, né, de um terço? O significado aqui para nós, irmãos, não é, obviamente, um negócio literal, né? Um terço aqui quer dar, aqui dentro do conjunto dessa cena, quer dar a nós a ideia de que tudo o que está acontecendo aqui, nessa terceira cena, é uma advertência, não é execução. A execução vai acontecer no final, como aconteceu lá na segunda cena, né, quando o mundo deixa de existir no sexto selo, né? Até então, o mal estava ali, né? E a igreja orando. Aqui é um terço. Esse um terço significa que a terra não acabou, né? Vai acabar um pouco mais adiante. Mas aqui, quando fala, né, de um terço, um terço, um terço, um terço, isso significa uma advertência para o mundo incrédulo e uma chance do amor de Deus pelos incrédulos, que ainda espera pelo arrependimento deles e pelo retorno deles para Deus. Então, por isso aqui se trata de uma advertência, não de uma execução desses atos. Mas nós continuamos aqui falando novamente de um terço, né? O número do exército dos cavaleiros era de 200, né? Veja que eles foram soltos a fim de matar a terça parte dos homens. O número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, conforme o número que eu vi. Não pense nisso literalmente. Isso significa, assim, um número grandioso, não literal, conforme os números aqui estão apontando. Assim eram os cavalos que vi nesta visão. Seus cavaleiros tinham couraça de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como a de um leão, e de sua boca saíam fogo, fumaça e enxofre. A terça parte dos homens foi morta por essas 3 pragas, ou seja, pela praga que cada um desses cavaleiros trazia, né? Então, alguns foram mortos pelo fogo, alguns foram mortos pela fumaça e outros foram mortos pelo enxofre, que lhes saíam da boca, saía, né, da boca dos cavalos. Então, a boca dos cavalos se transformou assim num lança-chamas, né, para matar a terça parte dos homens, pois o poder dos cavalos estava na boca e na cauda. Veja, é uma descrição dos gafanhotos lá, que a gente acabou de ver no selo anterior, né? O poder dos cavalos estava na boca e na cauda,
porque a cauda deles era semelhante à de uma serpente, e nela havia cabeças com as quais causavam dano. Os outros homens que não foram mortos por essas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos, não deixaram de adorar os demônios, nem os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem nem ouvir, nem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram de seus homicídios, nem de suas feitiçarias, nem de sua prostituição, nem de seus furtos. O que que nós temos aqui, né? Deus veio advertindo desde o primeiro selo, advertência. É a terça parte, a terça parte, a terça parte. É uma advertência. Mas o que acontece com a advertência, né? Quando Deus permite, né, as tragédias naturais, quando Deus permite, né, as tragédias marítimas, quando Deus permite, né, as tragédias nas fontes das águas, que acabam envenenadas, matando pessoas, quando nós temos enchentes, transbordamento de rios, tsunamis, terremotos, né? Todas essas coisas, olhando-as do ponto de vista da soberania de Deus, e aqui a gente tem que abandonar o nosso sentimentalismo, né? A gente acha assim, ai, que pena, olha, por que isso? Olha, por que que Deus não evitou? Porque a gente tem que ler a história como Deus está revelando para nós. Essas pessoas, ou a humanidade como um todo, ela está tendo chances, né? Sendo chamada, sendo advertida, sendo, às vezes, ameaçada. Tudo isso num trabalho divino de provocar arrependimento e retorno em fé para ele. Mas isso não acontece, né? Os ímpios continuam mais ímpios, né? Quando acontecem essas coisas, os ímpios ainda mais blasfemam do Senhor. Isso deveria trazer temor de Deus, né? Devia fazer o cientista ah, ateu, né, pensar, olha, isso aqui a ciência não explica. A ciência não pode controlar isso. Se a ciência não pode controlar, então vamos pensar como os magos lá do Egito, que experimentaram o primeiro sinal e imitaram, o segundo sinal e imitaram. Ah, do terceiro para frente, eles disseram: olha, Faraó, isso aqui a gente não pode fazer, isso aqui só pode ser o dedo de Deus. Esta é a expectativa do trabalho divino. Quando Deus abençoa e quando Deus permite que as coisas ruins aconteçam. Observe como Paulo pregou lá para uma comunidade de gentios, no capítulo 14 de Atos, né? Ele disse para aquelas pessoas, né? Olha, Deus não deixou de dar testemunho de si mesmo. Ele enviou para vocês as estações do ano, as estações frutíferas. Ele encheu o depósito de vocês de grãos e ainda encheu o coração de vocês de alegria. Veja, a bênção, né? Deus não faz acepção de pessoas, ele abençoa o justo e o injusto igualmente, etc e tal. Mas também tem o outro lado. Quando a bênção, a bondade de Deus não produz conversão, quando a bondade de Deus não traz o homem para Deus, então Deus envia o mal também junto com o bem. As duas coisas têm só um propósito, que os homens possam pelo menos dizer como os magos: isso aqui é o dedo de Deus. E aí começar a procurar, né, conhecer quem é esse Deus. E certamente Deus os conduzirá ao conhecimento do Evangelho. Então veja que essas questões, né, é, muito assim, tão notórias para nós nos dias de hoje, que estão descritos, né, que esses homens que não foram mortos, né, os que permaneceram vivos, veja que a ideia não é matar a terça parte, né, mas uma terça parte significa apenas uma advertência, mas dada essa advertência, o que aconteceu? Como os homens reagiram a isso? Ele diz para nós aí, né, esses que não foram mortos pelas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos, não deixaram de adorar os demônios, nem os ídolos de ouro, de prata, bronze, pedra de madeira, que não podem ver,
nem ouvir, nem andar. Ou seja, eles se revoltam ainda mais contra Deus. Isso, obviamente, vai levar a paciência de Deus ao seu limite, né? Deus é muito, muito paciente, mas não é aquele tipo de paciência que a gente gosta de pensar, né? Tipo, o camarada está lá no erro, aí, tenha paciência comigo, tá? Então tá, eu vou andar com você, vou ter paciência com você. Aí andamos e tal, e o camarada permanece lá no erro. Aí a gente exorta, aí o camarada, não, tenha paciência comigo. Aí tá. Vamos lá ter paciência, vamos para a segunda milha, né? Vamos lá ter paciência. Aí o camarada permanece do mesmo jeito. Aí você pega mais pesado um pouco. Aí o camarada, não, 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 tenha paciência. O que que é paciência aí? Paciência não é a paciência conforme ela é originalmente. Aí o conceito de paciência é, olha, deixa eu do jeito que eu tô e não liga para mim. Não se importe comigo. E aí Deus não fará isso, né? Deus se importa. E tanto se importa que ele abençoa e ele permite o mal, com o objetivo de trazer. Mas quando isso não funciona, então Deus chega no limite da sua paciência e aí acontece o juízo divino. Aí então, no capítulo 10, então vi outro anjo forte que descia do céu vestido de uma nuvem, por cima de sua cabeça estava um arco-íris. Seu rosto era como o sol, e seus pés como a coluna de fogo. Vocês lembram disso aqui, né? Lembra quem é esse personagem ou com quem ele se parece? Uhum. Lá do capítulo 1. Aqui tem muita semelhança da descrição do capítulo 1 que descreve o Cristo ressurreto. Aqui esse anjo aqui é o Cristo ressurreto. Pega aqui o texto, volta lá para o capítulo 1, na descrição do Cristo ressurreto, você vai ver que esses elementos estão lá. Não é todos, é uma abreviatura, não uma abreviação, mas esses elementos estão lá descrevendo o Cristo ressurreto. Que segurava na mão um livrinho aberto, ele pôs seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra e clamou em alta voz, como um leão que ruge. Quem é o leão que ruge? O leão de Judá, né? O leão da tribo de Judá. Ruge, quando clamou, os 7 trovões fizeram soar suas vozes. Isso aqui, se você quiser depois ler o Salmo 29, você vai perceber que lá, trovões é uma metáfora para a voz de Deus. Deus fala com voz de trovão, ou os trovões são a voz de Deus. Então, é Jesus que está falando aqui, né? Não é um anjo ou outro qualquer. Quando os 7 trovões acabaram de soar, eu já ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que dizia: guarda o que os 7 trovões falaram e não escrevas. Aqui é interessante que o anjo aqui, que é Cristo, revela, mas proíbe o João de escrever. A gente teria que perguntar, João, o que que foi que você ouviu, né? O que que os trovões falaram? Ora, certamente, irmãos, a gente precisa ver nesses trovões aqui o João reproduzindo a visão do Ezequiel, né? Onde também foi dado um livro para ele, onde também tinha lá os trovões, os relâmpagos, né? Sendo ditos por meio de uma ação teofânica de Deus, né? Então, aqui ele está falando, e certamente o conteúdo aí que o João ouve, que ele não pode escrever, é o conteúdo do juízo de Deus, ao mesmo tempo da graça de Deus. Aqui nós teremos, nesse capítulo 10 e 11, nós teremos, de um lado, o juízo de Deus sobre a humanidade ímpia. Mas, ao mesmo tempo, nós teremos aqui a igreja militante, pregadora do Evangelho, que vai permanecer pregando o evangelho no meio de muita luta, meio de muita obstrução, de muita perseguição. Ela vai é, ter uma certa aparência de que foi vencida pelo mal, né? Mas será apenas aparência, porque a igreja é indestrutível. Então, aqui Jesus, né, está dizendo
a ele essas palavras: o anjo que vinha em pé sobre o mar e a terra levantou a mão direita ao céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles existe, que não haveria mais demora. Aqui, mais demora é a iminência dos acontecimentos. São coisas que já estão acontecendo desde a primeira vinda e continuarão acontecendo até a segunda vinda de Cristo. Mas que nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estivesse para tocar a trombeta, o mistério de Deus, mistério, normalmente no Novo Testamento, não é algo escondido. Mistério é aquilo que estava escondido, mas que foi revelado. Então, mistério aí é um sinônimo para o Evangelho. Mistério de Deus se cumpriria, segundo anunciado aos seus servos os profetas. Veja, não é um negócio lá na frente. Aquilo que foi anunciado pelos profetas no Antigo Testamento. Nesse dia da sétima trombeta, isso iria acontecer. A sétima trombeta pode ser identificada com a destruição do Templo de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Então, são eventos que desde lá do primeiro século já estão acontecendo em função da morte de Cristo na cruz. A voz comigo novamente, dizendo: vai e pega o livro aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar e a terra. De quem que nós recebemos o evangelho e a missão de pregar o evangelho? De Jesus. Então, esse anjo aqui é o Senhor Jesus. Desde lá do verso 1 até aqui, há muita evidência de que o anjo seja Jesus. Então, Jesus é que dá o livro, né? Dá o conteúdo do evangelho para que a igreja saia a pregar o evangelho. Então, aí, vai e pega o livro da mão dele, do anjo, que está em pé sobre o mar e a terra. Então, fui até o anjo e pedi-lhe que me desse o livrinho. Ele me respondeu: pega-o e come-o. Ele lhe será amargo no estômago, mas doce como mel na sua boca. O que que é o evangelho para nós, senão a mistura de mel e amargura, né? Quando nós meditamos no Evangelho, quando nós acolhemos o Evangelho, quando nós vivemos o Evangelho, isso é doce para nós. Mas quando nós vamos viver esse Evangelho para um mundo oposto a Deus, contrário a Deus, esse Evangelho se torna amargo, porque ele se reverte para nós como perseguição, como tribulação e angústia. É isso que o livro aqui está fazendo com Ezequiel, ou com o João. Novamente, a mesma coisa que aconteceu com Ezequiel, lá nos capítulos 1 a 3 do seu livro. Então fui até ele pegou o livro, né? Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Ele era doce como mel na minha boca, mas depois que o comi, meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Essa foi a incumbência de Jesus para a igreja, né? Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estou ensinando-os a observar todas as coisas que lhes ensinei, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, aqui é Jesus dizendo para a igreja: importa que vocês profetizem, tome esse livrinho, né? Encha o coração de vocês desse livrinho, para que, como Paulo pediu lá em Efésios 6, né, 19, para que no abrir da nossa boca, né, eu saiba falar como convém, ou seja, eu saiba falar do Evangelho para as pessoas, seja visando a conversão de incrédulos, seja visando a edificação dos que já creem, que inclusive congregam comigo, principalmente os que congregam comigo. Aí então, eu acho que eu tenho um minutinho ainda, deram-me um caniço semelhante a uma haste e me disseram: levanta-te, mede o santuário de Deus, o altar e os que nele adoram. Lembre-se que quando João está escrevendo isso aqui, o templo já foi destruído. Ele está escrevendo ali por volta de 98 depois de Cristo, o templo foi destruído em 70 depois de Cristo. Obviamente, quem leu isso aqui não entendeu que se referia ao templo de Jerusalém, porque ele não existe mais. Então,
eles sabiam que o Templo de Jerusalém cumpriu a sua função e que agora a casa de Deus era a igreja. A casa de Deus era os crentes, né? Congregados, reunidos na presença de Deus. Então, mede o santuário, o altar e os que nele adoram, mas deixa o pátio que está fora do santuário, não meças, porque foi dado aos gentios. Então, no templo tinha o pátio dos gentios. Ele está tomando essa figura do templo para dizer que Jerusalém, a cidade santa, né, vai ser entregue para ser pisada pelos gentios, que foi o que aconteceu. Os romanos, né, destruíram Jerusalém, destruíram o templo, pisaram a cidade e passaram a perseguir os crentes, especialmente de 70 em diante, algo que já tinha começado em 54 com Nero, é, chegou no seu auge ali na Guerra dos Judeus, entre 66 e 70, culminando com a destruição do templo, a expulsão dos judeus de Jerusalém e a destruição da cidade. E dali para frente a perseguição só cresceu exponencialmente. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Ora, no calendário profético, o, o, o 42 meses se refere a 3 anos e meio, né? 42 meses. Concederei às minhas duas testemunhas que profetizem durante 1.260 dias, igualmente 3 anos e meio. Então, enquanto a cidade, né, a cidade santa vai ser pisada pelos gentios por 42 meses, ou seja, por 3 anos e meio, a igreja não vai ceder. A igreja vai continuar testemunhando. As duas testemunhas continuarão profetizando durante o mesmo período. Só que para os gentios pisando a cidade santa, ele usou 42 meses. E para a igreja pregando o evangelho no meio da perseguição, ele usou 1.260 dias, que é a mesma coisa, 42 meses e 1.260 dias, são 3 anos e meio pelo calendário profético. Essas são as duas oliveiras e os dois candelabros que estão diante do Senhor da terra. E esses aqui, né, essas duas testemunhas, se referem, né, a Moisés e Elias. Ele está fazendo uma referência ao Monte da Transfiguração, onde ali Jesus foi transfigurado e apareceu ali a visão do Pedro, do João e do Tiago, que estavam mais próximos de Jesus, que eles estavam conversando com Jesus, né? Então, essas são as duas testemunhas. E ele vai explicar aqui para nós que, enquanto Elias tem o poder, né, de fechar os céus para que não chova durante o período da sua profecia, né, o Moisés tem o poder de lançar toda sorte de praga, né, sobre a terra. E juntando os dois personagens, isso obviamente fala do poder da igreja, que mesmo no meio de tanta tribulação, de tanta perseguição, ela prevalece pregando o evangelho. Se alguém, essas duas oliveiras e os dois candelabros que estão diante do Senhor da terra, se alguém quiser lhes causar dano, de sua boca sairá fogo que devorará os seus inimigos, pois se alguém quiser lhes causar dano, certamente será morto. Elas têm poder de fechar o céu para que não chova durante os dias da sua profecia, Elias, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e também para ferir a terra com todo tipo de praga quantas vezes quiserem, Moisés. Quando concluírem seu testemunho, a besta que surge do abismo as atacará, vencerá e matará. Veja, a, a igreja poderá passar por períodos em que parecerá claro que Satanás venceu a igreja. Quando elas serão mortas, então, pela besta. Seus corpos ficarão estendidos na praça da grande cidade. A grande cidade aqui já é a mesma Jerusalém, só que a Jerusalém homicida, aquela sobre a qual Jesus diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu ajuntar-te debaixo das minhas asas, como a galinha junta os seus pintinhos, mas tu não o quiseste, né? Então ele lança ali um fim, um rompimento com a Jerusalém, e ela passa, a partir dali, ser não a cidade santa mais, mas a cidade homicida. Ah, então ele continua, né? Seus corpos ficarão estendidos na praça da cidade, espiritualmente chamada Sodoma e Egito. Veja, Sodoma e Egito, agora aplicado à cidade santa, que deixou de ser cidade santa para ser a cidade
homicida e sodomita. Pessoas Pastor, de vários... Sim? só lembrando que já são 10h05, Ah, tá é bom? verdade, é verdade. Eu vou parar aqui, eu queria acelerar um pouquinho para terminar pelo menos o 11, mas não deu, não deu. Não, Eu vou pastor, é ler, melhor o senhor rever o 11 na próxima aula. Foi Bom, tá você muito vai bom. ter que rever acelerado. Eu volto no 11, eu volto no Por 11. favor, porque o senhor acelerou aí e ficamos para trás. eu falei, eu vou ter que parar o pastor. Falei, será que é uma homenagem ao Ayrton Senna nos seus 30 anos? Ausência? Pode ser, viu? Pode Ai, ser. ai. Obrigado por me lembrar, Marta. Senão eu Não, mas é atravesso. que eu fiquei preocupada de alguém assim cair assim do Ah, alpendre, que nem é. quando o Paulo estava pregando, né? Falei, vai que alguém está Vai que cansado, cai né? e morre, né? Tô brincando. Mas Deus abençoe, pastor. É que eu fiquei Amém. preocupada que a gente iria ter que rever tudo isso depois Mas mesmo, eu volto porque no 11, Você vai esse assunto voltar é mais bem devagar? interessante. Promete? prometo. Eu não consegui anotar esse 11. É, mas É, É, é que a gente é já que assim, ficou, foi é que muito os rápido. conteúdos, às vezes os conteúdos, se repetem. eles se repetem, mas eu não sei. Eu penso que quando eu apresento, eu não quero, não pretendo que vocês guardem, né, o que eu estou falando. Mas Eu nós pretendo queremos que guardar o que o vocês, senhor está falando. eu pretendo que vocês se imaginem na cena, experimentem a cena, porque se isso acontecer, vocês terão aprendido o texto. É isso Então, mesmo. É mas minha aprende. Mas se tentativa. não. Depois fala, ué, o que que era mesmo? Tem É. que ter em Mas algum eu volto no registro. 11. Eu volto no Tá 11 bom. mais tranquilo. Então vamos, eu acho que vamos encerrar por aqui, né, queridos? Boa noite a todos, boa tarde a todos, bom descanso, boa semana, né? E segunda-feira estaremos juntos de novo, se Deus quiser. Então, um Tá bom. abraço, Damares, pastor. Dou sim. Deus Tá abençoe a bom? todos vocês. Uma ótima semana. Amém. Até Boa Tchau, segunda-feira. noite. gente. Bom ver Obrigada, de boa novo. noite. Boa Boa semana. semana. Tchau, tchau.